Então, bora lá falar de América. Qual é a primeira coisa que eu quero que vocês observem? Essa história da América ser a América. Não tem uma coisinha meio estranha aí? Por que eles se dizem a América? Por que que eles se autodenominam norte-americanos? Não é um pouco imperialista demais essa autonomenclatura? O que seria, de fato, América? O que seria a Norte América? Porque eles se dizem norte-americanos, mas acho um pouquinho exagerado da parte deles. Como que a gente pode pensar esse exagero? Vamos ver o que é a América de fato? Vamos ver o que seria então, além da América, a tal América do Norte. Então, bora lá. Vamos ver. Neste mapa mundi, o que seria a tal América? A América é um continente inteiro, né, meu povo? É um continente que se estende lá do hemisfério norte até aqui no hemisfério sul. Não é exclusividade dos Estados Unidos estar na América, né, meu povo? Aliás, está longe de ser exclusividade deles. Olha só o que é a América. Deixa eu pegar aqui o meu laser. Pegando o laser aí. Este é o continente americano, que se estende lá de cima do Círculo Polar Ártico até aqui embaixo, perto do Círculo Polar Antártico. Vem aqui da Terra do Fogo, no Chile, divisa com a Argentina, até lá em cima, nas ilhas do Canadá. Ah, bom. Então quer dizer que essa coisa dos Estados Unidenses se dizerem a América é um pouco de soberba. É muita autoestima. Muita autoestima. É acharem-se muito donos do mundo. Porque a América é um continente que tem um monte de países. Tem o Canadá, tem os Estados Unidos, tem o México, tem uma porrada de países na América Central, por exemplo, Belize, Guatemala, Honduras, Cuba, Haiti, República Dominicana, Panamá e um monte de outros, Porto Rico, que aliás Porto Rico é um quase estado dos Estados Unidos. É relativamente independente, mas relativamente parte dos Estados Unidos. E tem a América do Sul, né, que temos aqui na América do Sul as três Guianas, Guiana Francesa e Suriname, temos a Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, Chile e o Brasil. Tudo isto é América. Então, o que vocês podem notar aqui, né? A América envolve tanto o continente norte-americano, como o continente centro-americano, quanto a América do Sul. Eu não sei vocês, eu me irrito um pouco com essa postura estadunidense de se auto-intitular a América. Eu me irrito. Isso é a América, o escambau. Vocês são parte da América. E, ó, na minha visão, nem são a parte mais importante da América, não. Tem muita coisa importante na América. Não dá para excluí-los ou desmerecê-los, mas daí resumir a América. Ah, desculpa aí, estadunidenses, é muita soberba, muita petulância. A verdade é que eles não são nem
a América do Norte. Eles são os Estados Unidos da América. Esse é o nome deles. Eu posso me chamar Joaquim, eu posso me chamar Felipe, eu posso me chamar Rodrigo, ou eu posso me chamar Joaquim José Rodrigo Felipe. Não importa. O meu nome próprio é meu nome próprio. Eles têm o direito de chamar Jefferson, se eles quiserem. Aí é o país Jefferson. Não tem problema nenhum quanto a isso. Entretanto, quando eles se dizem a América, eles estão se apropriando do continente todo. Eles são tão sacanas que eles usam aqueles princípios básicos da política agressiva imperialista norte-americana do século XIX e XX, por exemplo, o corolário Roosevelt, a doutrina Monroe, a política do Big Stick, que vocês aprendem muito isso em história, né? História dos Estados Unidos, em que eles se dizem donos da América. Destino manifesto. Os Estados Unidos têm o destino manifesto de ocupar as terras entre o Atlântico e o Pacífico e serem a maior nação do mundo. A América para os americanos, a doutrina Monroe, né? Então eles se dizem donos da América por conta dessas políticas imperialistas que nos torna propriedade deles. Mas não, me recuso a ser propriedade norte-americana. E eles também não são norte-americanos, a gente chama eles de norte-americanos. O cacete, eles são estadunidenses. Estadunidenses é o nome desses caras. A América do Norte envolve 3 países. Envolve o México, envolve o Canadá, e aí sim envolve os Estados Unidos. Então, o que é correto dizer? Estados unidenses. É correto dizer estadunidenses. É incorreto dizer América do Norte. Eles não são a América do Norte, eles fazem parte da América do Norte. Só isso e mais nada. Novamente, aquela observação da diferenciação do que é a América do Norte, o que é Estados Unidos, o que é a América anglo-saxônica. Olha só, o Canadá foi colonizado tanto por franceses quanto por ingleses. Inclusive, ainda hoje no Canadá, existe muita rivalidade e controvérsia sobre se eles são parte da coroa inglesa ou se de fato eles são mais vinculados à cultura francesa. Então existe um conflito lá dentro sobre França e Inglaterra. Tanto que a região de Quebec, que é essa região aqui onde está escrito Grandes Lagos aí, tá vendo? Essa região aqui, ó, onde está o nosso laser, é a província de Quebec. É uma das regiões de maior conflito por conta dessa dubiedade entre franceses versus ingleses. Tem 2 idiomas até hoje o Canadá. Mas teve colônia francesa de povoamento e colônia inglesa de povoamento. Assim como as províncias do norte, das 13 colônias do norte, tiveram colônia de povoamento também. O que fez delas, depois da Guerra de Secessão, a política utilizada por todo o país. E aí nós temos, então, a noção histórica de colônia de povoamento anglo-saxã. Então, em termos linguísticos, em termos históricos, Estados Unidos da América, que estão aqui, e Canadá, que estão aqui, foram colônias de povoamento. A gente sabe que as colônias do sul dos Estados Unidos foram colônias de exploração, mas aí a Guerra de Secessão definiu que todo país é povoamento, ponto. Todo país se desenvolveria naquele sentido. E isso tudo fez com que eles tivessem essa
Característica política e econômica de povoamento com língua anglo-saxã, que é o idioma inglês prevalecente. Por isso, essa é a América anglo-saxônica, formada só por 2 países, Canadá e Estados Unidos. E do lado temos a América do Norte, que é uma divisão regional do planeta, né? Você tem o Canadá, os Estados Unidos e o México. O México é a América do Norte, apesar também de ser o início da América Latina. Os Estados Unidos da América começaram como nação a partir da formação colonial inglesa. Ah, Paquito, então a primeira colonização foi inglesa? Foi. Então vejam aí, tá aqui, ó. Este é o mapa da formação territorial norte-americana, colonização inglesa. Qual é o processo de colonização? Eu não vou dar aula de história, nem tenho competência para isso, como a professora Linda Fanny tem. Ela é maravilhosa nisso. O Paquito quebra o galho, né? Porque o Paquito é geógrafo, ele tem que saber algumas coisas, claro que sim. Né? Então, lá, a partir da perseguição que existiu, né, por parte do governo inglês, da monarquia inglesa, aos membros de uma facção religiosa cristã, né, conhecida como Igreja Protestante Puritana. Aqui nós vemos a chegada do Mayflower, que foi o primeiro navio colonial chegando ali com puritanos, né, os chamados puritanos fugidos, perseguidos, lá na Inglaterra, migraram para essa região dos Estados Unidos e criaram as primeiras colônias. Aqui tem vários filmes que já foram criados sobre esse tema da colonização, alguns muito bons. Por exemplo, A Letra Escarlate é um filme bem legal, que conta um pouco dessa origem colonial norte-americana, século 17 e 18. Tem o Amistade, que fala sobre a colonização dos estados, a escravização usada nos estados sulistas, que são os mais preconceituosos até hoje nos Estados Unidos, por conta dessa origem escravista. E também tem um outro filme que eu gosto muito, que fala dos primeiros povoados puritanos, né, principalmente nortistas, que é o Bruxas de Salem, um filme fabuloso, maravilhoso. Bruxas de Salem, grande filme. Maravilhoso mesmo. Fala do puritanismo nos Estados Unidos. O processo de descoberta e invasão da América do Norte já estava acontecendo por parte dos espanhóis ali na região do México, e os americanos não querendo, e os ingleses não querendo ficar de fora, então organizaram as primeiras expedições, né, de colonização desta região que hoje a gente chama de Estados Unidos da América. E a partir desta primeira expedição é que foram colonizadas as áreas das 13 colônias. A grande questão é que o modelo de colonização foi diferente da Carolina do Norte para baixo e da Virgínia para cima. Daqui, da Carolina do Norte para baixo, foi estabelecida a colônia de exploração, que dividiu os espaços de ocupação em grandes fazendas, voltadas à produção agrícola, para fornecer basicamente alimentos e matéria-prima, entre a matéria-prima principalmente o algodão, para o colonizador Inglaterra. Então, sim, a Inglaterra queria controlar os Estados Unidos como sendo parte de um pacto colonial este, no mesmo molde dos pactos coloniais entre Portugal e Espanha com os países latinos. Exploração. Então, da Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, do sul da Virgínia para baixo, nós tivemos colônias de exploração. Da Virgínia para cima, para norte, nós tivemos colônia de povoamento.
o que implica a construção de uma sociedade um pouco mais autônoma ao processo colonial e uma sociedade mais baseada no comércio e na produção. E é aí que começam as dificuldades históricas, políticas dos estadunidenses. Por quê? Porque as políticas inglesas foram colocadas de forma diferente para o sul e para o norte. E essa diferença, essa divergência política para o sul e para o norte, quando houve a independência dos Estados Unidos da América, lá no século XVIII, acabou gerando também uma noção bastante controversa de qual política deveria ser escolhida para ser a política de fato dos Estados Unidos. Aquele modelo político de exploração com o objetivo de manter as grandes propriedades de terra, latifúndios voltados à venda barata de produtos agrícolas e exportação, ou o mercado interno privilegiado por produções internas, no melhor modelo de povoamento nortista. Isso levou à Guerra de Secessão do século XIX. As 13 colônias, então, obviamente, foram ampliadas, né? Foram ampliadas e o processo de expansão para o oeste teve fases. Existem mapas que mostram as anexações destes estados nas fases, né, de colonização e expansão para o oeste. Olha aí o expansionismo para o oeste. Os 13 estados primitivos colonizados a partir de 1620, somente no final do século XVIII, após a independência dos Estados Unidos, é que a expansão para o oeste começou. Então, em 1792 até 1825, começou a ocupação e o extermínio indígena. Não dá para ignorar isso. Por isso que nos filmes de faroeste sempre os indígenas morrem, as pencas. A expansão do território começou por este espaço aqui, ó. Por esta área marronzada aqui. Em 1819, os americanos compraram a Flórida da Espanha. Em 1803, compraram todo esse centro do continente da França. França que estava colonizando o Canadá. Em 1846, num tratado, a Inglaterra, que não queria mais controlar uma região tão isolada e tão distante dela, até porque a Inglaterra está ali na borda do Atlântico e aqui o Oregon fica no Pacífico. Para a Inglaterra chegar até ali era uma vida de distância. Então, em 1846, num tratado, a Inglaterra dá essa porção para os Estados Unidos e pela primeira vez os Estados Unidos concluem o Destino Manifesto. O ter terras tanto na porção atlântica como terras na porção do Pacífico. O México cedeu em 1848, depois de perder uma guerra para os Estados Unidos, o Texas e essa região onde hoje tem a Califórnia. E os Estados Unidos comprou essa parte sul aqui, onde fica o Alabama, se eu não me engano. Formando assim o atual território dos Estados Unidos. O que faltou falar aí? O Alasca. Os americanos compraram o Alasca, olha aqui, ó, em 1867. Foi a última grande região comprada pelos Estados Unidos. Comprou de quem? Da Rússia. Da Rússia. Vamos ver isso? Tá aí, ó. Comprado da Rússia, o Alasca, em 1867, tornou-se propriedade dos Estados Unidos e, a partir deste momento, os Estados Unidos tornaram-se a quarta maior nação do planeta. Uma área que hoje tem muito petróleo, os russos não sabiam, hein? Foi só em 1867. Aí as fronteiras norte-americanas estavam consolidadas. Olha o slide que aparece aí. Eu vou mudar essas coisas escritas em latim por aquilo que a gente precisa saber. Então, o que a gente tem que saber?
Primeiro, 1620. Chegada do Mayflower, início da colonização. O que vem depois disso? Expansão para o oeste. O Destino Manifesto, né? O que vem depois? Independência. Quando foi a independência dos Estados Unidos? 4 de julho de 1776. Então, independência dos Estados Unidos teve início com Boston Tea Party, que foi esse episódio da revolta com relação aos impostos colocados sobre as 13 colônias por parte da Inglaterra. Então, vamos colocar aqui agora um breve histórico. Falamos da expansão para o oeste, da independência dos Estados Unidos. Qual é o próximo evento que ganha importância aí? Acho que a gente não pode ignorar 1923, a doutrina Monroe, que dá essa cara dos Estados Unidos imperialista. A doutrina Monroe, o que ela dizia? O que reza a doutrina Monroe? É aqui que os americanos passam a se intitular a América. Olha a sacanagem linguística, porque quando eles lançam a doutrina Monroe e usam o nome a América, fica meio difícil saber se é a América do Destino Manifesto, do espaço do Atlântico até o Pacífico, se é o que hoje são os Estados Unidos da América, que deveriam ser dos americanos e de nenhuma outra nação europeia, que não deveria influenciar de forma alguma os Estados Unidos da América, ou se eles estão falando do continente americano como um todo, a América toda. E aí a América seria território dos Estados Unidos. E aí é lançada a política imperialista dos Estados Unidos sobre a América Latina, sobre a América como um todo. Eles se autodeterminam donos de tudo na América. Mas deixam aí um duplo sentido, né? Além de tudo isso, o Destino Manifesto acontece em 1840 como uma justificativa divina, né? Para controlar todo esse território. Eles falavam assim: é o cumprimento do nosso destino manifesto por Deus, expandirmos por todo o continente dado pela providência ao livre desenvolvimento de nossos milhões de habitantes que se multiplicam por ano. É isso que eles falam, quer dizer, até o destino manifesto fica meio estranho, né? Porque eles dizem que é direito deles se expandirem por todo o continente. É o destino manifesto por Deus eles serem donos de tudo. Então, olha só, 1840. Em resumo, o Destino Manifesto rezava o fato de que Deus deu a eles todo o continente. A Guerra de Secessão é um evento fundamental dessa história. Foi a Guerra Civil Americana, onde o Sul queria criar, basicamente, uma nação dependente do mercado externo e baseada na agricultura, e o Norte, uma sociedade livre e completamente voltada à produção, à produção industrial e comercial. Então, a Guerra de Secessão, que foi de 1861 a 1865, vamos colocar a data ali, é um momento da história dos Estados Unidos em que os americanos consolidam essa postura imperialista e essa postura industrialista que possuem até hoje. Foi um momento emblemático da história dos Estados Unidos. O que vem depois daqui, da tal Guerra de Secessão? Política do Big Stick. A política do Big Stick é uma reafirmação da doutrina Monroe. Fale mansinho, mas carregue um porrete grande. Seja agradável, sorria, seja um fofo. Mas, se precisar dar uma porretada, dá uma porretada e conquiste aquilo que é o destino dos Estados Unidos. Fale manso e carregue o porrete. Essa é a política do Big Stick. Tem também a política da boa vizinhança do século XX, tem o New Deal,
que é a política de retomada do crescimento pós-crash da Bolsa de Nova York. Né? Então, tudo isso está ali. Tem a doutrina Truman, que é a doutrina do Guerra Fria, que tem, né, o plano de reconstrução da Europa e a expansão do império dos Estados Unidos sobre o Ocidente, garantindo assim a posição de superpotência capitalista versus os socialistas soviéticos durante a Guerra Fria. A gente não pode ignorar, não, né, esses eventos históricos, mas a gente falou de um breve histórico um pouco menos visível, né, e um pouco mais história do que geopolítica até agora. Um breve histórico da colonização até o século XIX. Isso vocês têm que saber. O que mais vocês têm que saber? O século XX e XXI. Um breve histórico do século XX. Vou usar o mesmo slide e vamos escrevendo o que foi muito importante nesse breve histórico até o século XX. 1913, política da boa vizinhança. Gente, é um momento histórico muito complexo do planeta. É o período da Primeira Guerra Mundial, ainda existem potências muito fortes que não são os Estados Unidos da América, é França, é Inglaterra, é Alemanha querendo construir império. Na verdade, são países que não querem perder controle político sobre o planeta. Então, basicamente, essa tal política da boa vizinhança começa lá com o presidente Wilson, Woodrow Wilson, se estende também lá entre 33 e 45 com o próprio presidente Roosevelt. Então, vai de 1913 a 1945, dá para colocar. É a política de tentar não entrar em confronto, mudar a imagem dos Estados Unidos em relação à política do Big Stick, parar de intervir nos países latinos. Para quê? Para que a Europa olhasse diferente para os Estados Unidos e para que os Estados Unidos não tivessem a cara de tiranos. Então, é importante entender que esta tal política da boa vizinhança mantinha os Estados Unidos no caminho do controle imperialista, mas com uma cara de bom moço. A ideia era mostrar que, sim, os americanos, eles são uma nação fabulosa, importante, que tem que ser respeitada, mas os europeus não viam mais eles como ameaça, e sim como parceiros. E a América Latina não iria se contrapor veementemente às políticas norte-americanas. Essa é a política da boa vizinhança. Que outra política podemos pensar para os Estados Unidos? O New Deal. O New Deal tentou economicamente superar a crise de 29. Ah, bom, então nós não podemos ignorar a importância do New Deal para esse momento histórico dos Estados Unidos. Né? Crise de 29, o mundo inteiro faliu, os Estados Unidos também faliram, crise na Bolsa de Nova York, falência do modelo liberal. E aí, o que é o New Deal? É uma alternativa política ao liberalismo. O presidente Roosevelt buscou fortalecer economicamente o país, interferindo diretamente na economia. Aquela coisa liberal de não intervenção ficou para trás. E aí a política tornou-se keynesiana. Welfare state. Estado de bem-estar social. Interferir na economia e na sociedade para fomentar desenvolvimento. Que momento histórico é isso? 1933 a 1945. Este é o momento histórico do New Deal. E a partir de 1947, o que nós tivemos? Início da Guerra Fria. 1945,
Fim da Segunda Guerra Mundial. É necessário, então, em 1947, então houve o financiamento europeu e a consolidação dos Estados Unidos como polo de poder, a partir do Plano Marshall. O que veio neste período também? No período da Guerra Fria, que a gente vê hoje nos Estados Unidos e no Brasil, que é o macartismo. O que seria isso, hein, Paquito? Foi conduzido por um senador chamado Joseph McCarthy, cuja política era perseguir os ditos comunistas. E quem eram os comunistas? Aqueles que faziam frente ao governo. Nem precisariam ser comunistas mesmo. O cara poderia ser, por exemplo, um artista que fez uma peça que criticava o governo. Preso, perseguido, morto. No Brasil e nos Estados Unidos. E o mais doido é que isso tem voltado, né, gente? Nem tem mais comunismo como, vamos dizer, política em país nenhum no mundo. Tem umas ditaduras que eram comunistas, que são só ditaduras hoje. Mas a ameaça do comunismo enquanto governo está sendo usada ainda como forma de perseguir os contrários ao governo, no Brasil e no mundo. E aí vem a doutrina Bush. O panamericanismo começa ali no final dos anos 50. É a ideia de que os Estados Unidos seriam líderes da América. Novamente, a América para os americanos, né? O que a doutrina Bush pai falava? Vamos fazer os Estados Unidos a única potência, superpotência militar do mundo, estabelecendo a Pax Americana. Vamos usar toda a força militar para controlar o mundo. Final dos anos 80, início dos anos 90, fim do bloco socialista. O Bush, então, cria essa ideia da Pax Americana, que seria a ideia de fazer dos Estados Unidos um país maior ainda. Um país que seria a única superpotência militar do planeta. Esse é um pouco do que vocês precisam conhecer da política americana no século XX. Claro que vem o século XXI, com os atentados de 11 de setembro, vem a doutrina Obama, mas aí é século XXI. E não século XX, século XXI. Beleza? Bora lá, então. Então, bora lá. Começar com o século XXI. Tá aqui, ó. Século XXI. Vamos começar aqui, ó. Pós 2001. O que houve em 2001? 11 de setembro. O atentado do 11 de setembro, o pós 2001, reinaugurou a doutrina Bush, com o Bush 2, com o Bush filho, onde os Estados Unidos passaram a intervir militarmente no mundo. Afeganistão e Iraque. George H.W. Bush, esse carinha que está aparecendo aí para vocês. Ele governou os Estados Unidos de 89 a 93. Não foi reeleito, ele foi um presidente tão merda que ele nem reeleito foi. Foi um dos dois presidentes que quiseram se reeleger e que não conseguiram. E o Bush filho, que era o presidente que se elegeu em 2001. É o George W. Bush. O pai é o George H.W. Bush. O filho é o George W. Bush, que foi presidente dos Estados Unidos de 2001 a 2009, quando entrou Obama. Ele se reelegeu. Foi o presidente que estava durante os atentados do 11 de setembro. Então ele pegou a mesma política do pai dele, lá dos anos 80, que era a doutrina Bush, e reinaugurou. Refez a tal doutrina Bush, que era o quê? Tornar os Estados Unidos a única superpotência militar do mundo, interferindo no mundo inteiro. Olha lá embaixo. Em 89, o Bush pai cria a doutrina Bush. Estados Unidos como única superpotência do mundo. Ele chamou de Pax Americana, transformar os Estados Unidos no único império do planeta. Essa seria a Pax Americana.
Agora, não deu certo. Depois dele vem o Clinton. E depois do Clinton vem o Bush filho. E aí o Bush filho tem o 11 de setembro, atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, em que o Osama Bin Laden lança 2 aviões nesses 2 prédios chamados Torres Gêmeas, o centro da economia mundial, na época. Esses prédios caem. É um atentado terrorista em terras americanas, o maior da história. Aí o Bush consegue poder, o Bush filho, consegue poder para reativar a doutrina Bush, reforçar a doutrina Bush, e os Estados Unidos interferiram militarmente no Afeganistão e no Iraque. E criaram o tal eixo do mal, que era Iraque, Coreia do Norte, Irã e Venezuela. Detalhe, a maior parte deles países que tinham petróleo. O que os Estados Unidos queriam? Petróleo, né, gente? A economia domina o mundo. Tem nada a ver com proteger Estados Unidos, não. É ocupar territórios produtores de petróleo. Só a Coreia do Norte não tinha. O resto tinha petróleo. E aí, por fim, vem o governo Obama. 2009, Obama reforça a política ambiental dos EUA. Foi o primeiro presidente que fala em questões ambientais. Amplia diplomacia. Em vez de sair dando porrada no mundo inteiro, por exemplo, com o Irã, com Cuba, ampliou a diplomacia. Foi conversar, foi tentar minimizar os impactos norte-americanos. Em 2017, o Trump vem com a proposta de American First, que é proteger os EUA e fortalecer a economia contra o globalismo. Beleza? Paramos aqui, ó. Falei do Trump, ó, antiglobalização, fortalecimento da política norte-americana. Um grande beijo a vocês, tá?